Bom, então, boa tarde a todos e todas, né? Vamos retornar os nossos trabalhos da tarde. Vamos iniciar, então, os trabalhos da tarde com as alunas Daniele, Luana e Magni, que foram orientadas pela professora Kelly e professora Magali, né? O título é Ambiente, uma palavra, múltiplas definições. Então, com a palavra, o grupo de vocês. Boa apresentação. Boa tarde a todas e a todas. Nosso trabalho tem como título o ambiente, uma palavra, múltiplas definições, como discentes Daniela, Luana e Magni e as professoras orientadoras, professora doutora Kelly Bessa e a professora doutora Magali Rambo. O que é o ambiente? Nosso trabalho, então, parte dessa problemática de saber o que é o ambiente. Ela trata-se de uma palavra de uso corrente, então ela é usada tanto no dia a dia como nas diversas áreas do conhecimento científico. Dentre essas áreas, o nosso foco que é as ciências ambientais. Portanto, a gente percebe uma multiplicidade de emprego do termo, da palavra ambiente, tanto no cotidiano como nas áreas de ciências ambientais. Habitualmente, também, esse termo, o ambiente, ele é relacionado com o meio ambiente, e também associado a determinadas condições ou circunstâncias naturais, que se referem às biológicas, físicas, químicas, atmosféricas, entre outras. Ou também às condições ou circunstâncias sociais, ao tratar das morais, psicológicas, culturais, entre outras. Com sua alternância também para a expressão ambiental, como um adjetivo que a qualifica, como podemos trazer, por exemplo, o termo ambiência ou ainda a ação ambiental. No âmbito acadêmico, também se identifica essa variedade de acepções para esse termo, inclusive após anos da criação da área de ciências ambientais pela CAPES. Dessa maneira, os diferentes usos e as múltiplas correlações impedem uma resposta imediata para a questão inicialmente alçada, e, inclusive, dificultam a procura por uma resposta clara e objetiva da definição de ambiente. Dessa forma, o trabalho ele teve como objetivo apresentar as definições no sentido de se aprender o que se entende de ambiente, utilizando-se dos dicionários online de língua portuguesa do Brasil para compreender o sentido habitual da palavra. No âmbito acadêmico, a gente investigou os programas de pós-graduação em ciências ambientais da CAPES. E, por último, dois autores que se dedicam ao debate crítico desse conceito, o ambiente, Henrique Leff e Marcelo Lopes de Souza. Metodologia. Então, como metodologia, foram utilizadas técnicas quantitativas e técnicas qualitativas que se complementaram na análise proposta. Como quantitativas, foram construídos infográficos em formato de nuvens de palavras. Esses infográficos permitiram a visualização da ocorrência simples das principais palavras-chave contidas nos textos dos dicionários de uso recorrente da língua portuguesa brasileira e das áreas de concentração e linhas de pesquisa que constam nos sites dos programas de pós-graduação em ciências ambientais da CAPES. Já como qualitativas, foram construídos quadros analíticos com a sistematização das definições presentes nos citados dicionários, destacando a etimologia da palavra, e nas páginas dos programas de pós-graduação da área de ciências ambientais da CAPES, através dos textos das apresentações, dos objetivos, das áreas de concentração e das linhas de pesquisa, que mais se aproximaram de uma definição de ambiente. Os quadros analíticos apresentam as citações diretas das definições de ambiente, permitindo, assim, a análise da relação entre estes. Assim, essas duas técnicas foram aplicadas aos dicionários de acesso online Priberan, Dício, Caldas Aulete, Michaelis e Dicionário Etimológico. E no site da CAPES foram levantados os programas de pós-graduação credenciados na CAPES, que ofertam cursos de mestrado e doutorado na área de ciências ambientais com nota igual ou superior a 4, que totalizaram 36 programas. Para a construção do quadro, apenas 7 foram apresentados, por serem os programas que mais se aproximaram de uma possível definição de ambiente. Por último, diante da pouca clareza e da polissemia encontrada nesses textos, e tendo em vista também que as definições de ambiente dependem do contexto em que o termo está inserido, então identificou-se e apresentou-se as concepções dos autores Henrique Leff e Marcelo Lopes de Souza,
através da leitura, sistematização e também da análise bibliográfica das obras, epistemologia ambiental e ambiente e território. Além dessas duas obras, outras duas foram utilizadas como complemento bibliográfico. Aí, assim, o presente trabalho encontra-se dividido naqueles 3 subitens. O primeiro que a gente comentou, sobre o uso no dicionário, então, ambiente, a palavra em seu uso habitual. Nos dicionários de uso recorrente da língua portuguesa no Brasil, o vocábulo ambiente, como esperado, aparece em destaque, indicando uma certa relevância nos textos transcritos. Então, de 135 ocorrências, 20 delas eram ambiente, uma ocorrência de aproximadamente 15%, seguido da palavra meio e da palavra conjunto. Aí está apresentado o quadro analítico que foi construído. Na vertical são apresentados os dicionários e na horizontal as classificações. Como ficou muito ruim a leitura, nós sistematizamos no próximo slide, apenas para a apresentação dessa forma. Então, o dicionário online de português, entende como meio ambiente, meio, recinto, lugar, atmosfera, que está ao redor. Já o Aulete, como meio, meio ambiente, espaço, condições físicas, morais, emocionais, algo que envolve lugar, espaço, recinto, envolvente. O Pribera entende ambiente como condições biológicas, físicas e químicas, igual a meio ambiente. Entende também como conjunto das circunstâncias culturais, econômicas, morais e sociais, igual a atmosfera, meio ambiente novamente. Lugar, recinto, envolvente, relativo a meio físico ou social circundante. Assim como o Pribera, o dicionário Michaelis também entende que é o conjunto de condições físicas, biológicas e químicas, mas também adiciona as condições psicológicas, socioculturais e morais, e as circunstâncias positivas ou negativas. Compara a atmosfera, local, espaço, que envolve ou circunda o meio. Então, assim como eu tinha dito, os dicionários são divididos em classes, pela etimologia e pelas classes gramaticais. Do ponto de vista da etimologia, nos dicionários pesquisados, aparecem muito algumas expressões em latim, como ambiens, entes, ire e ambire. Só que para Coimbra, ambiente origina-se de 2 vocábulos do latim, ambi e ire, que juntos significam ir à volta. Então, ambiente, para ele, quer dizer algo que vai à volta, que rodeia. Assim, a gente percebe que na origem dessa palavra, ela tem uma noção mais próxima a adjetivo, algo que qualifica. Como substantivo masculino, em todos os dicionários pesquisados, há uma relação direta com o meio ambiente, ou simplesmente meio, mas também com recinto, espaço, local, lugar e atmosfera, na perspectiva de algo localizável. Então, como exemplo, ambiente fechado. Além disso, a palavra ambiente também é expressa como um conjunto de condições e de circunstâncias, sejam elas físicas, biológicas, químicas, culturais, econômicas, sociais, até mesmo também morais, emocionais e psicológicas, que estejam associados aos seres humanos, seres vivos e às coisas. Um exemplo, ambiente familiar, ambiente triste. Já enquanto adjetivo, a palavra ambiente refere-se a algo que envolve, que rodeia, que circunda, que está físico ou socialmente à volta das pessoas, dos seres vivos, das coisas. Indica algo externo que está envolvendo, rodeando, circundando. Como exemplos, temos som ambiente, temperatura ambiente, luz ambiente. Então, nos dicionários, percebe-se de fato uma vasta polissemia, pois as definições de ambiente são muito recorrentes nesse uso habitual e dependem, em grande parte, do contexto onde está aplicado, então, onde o termo está inserido. Já na área, do âmbito acadêmico, na área das ciências ambientais, que foi institucionalizada pela CAPES no ano de 2011, no seu último documento de área, do ano de 2019, ela traz que a área propõe-se a abordar os desafios ambientais, considerando a interação entre sistemas antrópicos e naturais que emergem no mundo contemporâneo. E que os programas que constituem essa área, os programas de pós-graduação, eles se dedicam à temática do meio ambiente,
tendo a pretensão de se firmar como esteio para a institucionalização da questão ambiental na sociedade como um todo. Nesses trechos, já percebemos que a própria área ela traz um sentido de dualidade quando se refere a sistemas antrópicos e naturais, não vendo o ambiente como uma totalidade, e questiona-se ainda se ela estudaria meio ambiente ou ambiente, não ficando claro. No levantamento dos 36 programas, como explicado na metodologia, os trechos também trazem a palavra ambiente em evidência, sendo essa palavra responsável por mais de 10% em relação à amostra total realizada. A frequência das palavras nos revela os termos muito utilizados, mas não nos permite compreender a sua definição, né? Com base nisso, foi feito o quadro analítico, com apenas 7 programas dos 36 levantados, porque foram apenas 7 que nos possibilitaram chegar perto de uma definição do que seria o ambiente para esses programas. O próximo slide ele vai ampliar um pouco para a gente conseguir visualizar melhor. Então, a Universidade Fevale, ela compreende o ambiente como totalidade complexa das inter-relações entre o meio abiótico e o meio biótico e ainda o meio antrópico. Então, essa universidade foi a única que apontou de forma clara que o ambiente é compreendido como uma totalidade complexa. Dos outros 6, a gente conseguiu inferir a partir de direcionamentos, mas não muito diretos, né? O INPE aborda o ambiente como as interações entre os sistemas naturais, seria, então, uma dinâmica complexa de interação dos sistemas naturais e sociais. A UFSCar nos traz a integração entre aspectos do desenvolvimento humano, sistemas sociais e dos sistemas biofísicos não humanos. A Universidade Estadual do Goiás aponta que seriam os processos ambientais envolvidos na interação entre biodiversidade, sociedade e ambiente. A Universidade Federal do Goiás aponta a integração entre o homem e a natureza. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, condições ambientais, solo, água, atmosfera e biota, e a relação com os fatores abióticos. E, por último, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aspectos do meio físico e biótico. Então, o que é possível aferir desses 7 programas levantados, que nos permitiram uma análise mais detalhada, é que eles usam interação, inter-relação e integração como palavras que estabeleceriam esse elo entre o abiótico e o biótico, dos componentes naturais como sociais, dos aspectos biofísicos não humanos como sociais humanos. É possível perceber ainda dos textos um caráter sistêmico, onde eles se referem a sistemas naturais, sistemas sociais, sistemas biofísicos e humanos. E as palavras processo, condição e área são termos ligados, né, agregados ao termo ambiental, onde referem-se a processos ambientais, condições ambientais e área ambiental. Há também ainda a noção de que o ambiente compreende a totalidade e a complexidade da relação sociedade-natureza. Por fim, nota-se que há uma polissemia da palavra ambiente, também evidente nos programas de pós-graduação, fazendo assim necessária essa análise, né, mais detalhada do contexto para o entendimento do que os programas se referem ao ambiente. O ambiente é algumas concepções conceituais. Usamos como base, né, como foi indicado, o Henrique Leff e o Marcelo Lopes de Souza, por serem autores que se dedicam ao conceito, né? Então, para Henrique Leff, a partir da sua obra Epistemologia Ambiental, entre outras utilizadas, a construção do conceito de ambiente ela é feita a partir do ambiente, do próprio ambiente, e não de fora. Por isso, ele considera a subjetividade, a objetividade, o externo e o interno. O sociológico holístico, então, ele seria, o ambiente pode ser conceitualizado como uma estrutura socioecológica holística, que internaliza as bases ecológicas e as condições sociais.
O sociológico holístico, estamos entendendo uma totalidade complexa. A ecologia, por sua vez, que aborda a natureza e não trata o homem na natureza. Por isso, é socioecológico, que seria homem-natureza, também conhecido como sócio-natural. O ambiente é constituído por processos e elementos naturais e sociais. É uma definição da totalidade de ambiente, caracterizado pelas relações sociedade-natureza, na qual precisa ser estudado diante de suas complexas interações, e não de modo isolado. O conceito de ambiente é uma construção social. Como todo conceito é uma construção social, pois apenas o humano possui essa condição. Nessa perspectiva, quando Leff nos aponta, o real é o mundo e a cultura, a sociedade, como uma ideia abrangente, na sua definição genérica, quando ele traz que o ambiente, como campo das relações sociedade e natureza, abre a porta dos estudos de suas complexas interações. Então, o ambiente é uma categoria sociológica e não biológica, relacionada a uma racionalidade social, que envolve os comportamentos, os valores e saberes. Por isso, ela também não equivale à mesma definição de ambiente, de meio ambiente. Para Marcelo Lopes de Souza, a partir da sua obra Ambientes e Territórios como base, entre outras, ele também se dedica ao conceito e traz, então, que o ambiente abarca a terra como morada humana e de todas as outras espécies vivas. Ele não separa o antrópico do meio biótico, Então, o meio biótico também está ao ser humano, É toda uma visão de totalidade a respeito da compreensão e do estudo da Terra como morada humana. Assim, o ambiente abarca os seres humanos, contemplados no contexto biótico, juntamente com todos os seres vivos e o contexto biótico. O conceito de ambiente é compreendido como uma totalidade que abarca todas as espécies animais e o seu contexto físico, o abiótico. Portanto, é um termo entendido de maneira abrangente e rica. Souza propõe ainda a forma sociedade e natureza com seta dupla, uma vez que são distintas e distinguíveis. Contudo, seus fluxos e fronteiras eles não podem ser identificados de modo cartesiano. Então, revela-nos além da natureza não humana e os fatores bióticos e abióticos. O ambiente, então, podemos dizer que ele não é algo que nos envolve, ele não é um envoltório, conforme trazido nas definições habituais. O ambiente somos também nós, histórico e culturalmente situados. Nesse sentido, o ambiente vai além da primeira natureza e abarca ainda a segunda natureza, que é a natureza transformada e incessantemente retransformada pelas relações sociais. Vamos às considerações finais. Então, fica evidente que a palavra ambiente é muito utilizada, tanto no cotidiano, como na área das ciências ambientais também, o que resulta numa vasta polissemia. Essa polissemia demonstra a riqueza e a diversidade da palavra no seu uso habitual, só que, para a área das ciências ambientais e a área acadêmica no geral, é necessário uma maior clareza. Leff até diz que a polissemia é inerente à linguagem, e não necessariamente implica contradições de sentido. Nos dicionários examinados, as definições apresentadas de ambiente possuem a relação de sinonímia com meio ambiente, então são apresentados ambiente igual a meio ambiente, sinônimos. Nos sites dos programas de pós-graduação da área de ciências ambientais da CAPES, a pouca clareza e os incipientes debates com relação às definições de ambiente demonstram a necessidade de um aprofundamento teórico que contemple as dimensões dessa palavra e evidenciam o compreendimento totalitário que o termo possui. Os programas apresentam em suas definições uma compreensão em comum, ao referir aos processos de interação, integração, interrelação, relação, buscando um ponto de interseção entre natureza e sociedade. Essa palavra, por si só, não consegue expressar seu sentido, então acaba sendo complementada com outros termos, como meio, sistemas, totalidade. Já ao conceituar ambiente, os autores Henrique Leff e Marcelo Lopes de Souza
abordam a complexidade e a totalidade desse termo. Assim, o ambiente não deve ser reduzido a meio ambiente, como é apresentado nos dicionários e até em alguns programas, mas sim se ancorar nas complexas relações sociedade e natureza. Por fim, esse trabalho não quis apresentar apenas uma única definição de ambiente, mas possibilitar uma reflexão no sentido de aprender o que se entende por ambiente, a Terra, como morada de todos os seres vivos. Então, apresentamos as nossas referências, alguns dicionários, o trabalho do Leff, do Souza, e deixamos agora o espaço aberto para os debates e algumas considerações. Muito obrigada, gostaríamos de agradecer às professoras Kelly e Magali pela orientação ao longo desses meses. Estamos à disposição com 20 minutos e meio. Bom, primeiro, parabéns, né? Tanto pela apresentação, quanto pelo trabalho, quanto pelo respeito ao tempo, né? Acho que isso também é um exercício, né, pessoal? A gente precisa também fazer esse exercício. Parabéns. Nós temos uma inscrita aí, que é a Valena, né? Valena? Boa tarde. Já pode? Queria parabenizar, meninas. Muito boa a exposição, bem sucinta, e aos seus orientadores, né? Eu queria fazer um comentário e uma pergunta realmente de ordem prática. O comentário é sobre destacar, né, a questão da polissemia do termo, né? Como o próprio Leff diz, ele é polissêmico, então ele tem vários sentidos, não só na sua expressão, mas na sua compreensão. Então, quando a gente trata disso nos nossos trabalhos, e especialmente nas nossas bancas, a gente não pode perder isso de vista, né? De que o pesquisador que está expondo, ele tem uma compreensão do termo, e na banca, os elementos todos, cada um terão, ou cada um deles terá a sua própria compreensão. Esse é o destaque, né? E a pergunta que eu queria fazer é: que critérios vocês utilizaram para a seleção dos dicionários? Vocês utilizaram, acho que 4 ou 5. Se houve um critério, qual foi o critério para escolher estes dicionários e não outros? Aí a gente tem também a pergunta do Túlio e do Fernando. Então, vamos... se vocês quiserem tirar a apresentação, para a gente poder ver as pessoas... Túlio, e aí depois a gente fecha nesse bloco e a gente abre para o grupo. Ok. Boa tarde, pessoal. Não, professora, na verdade eu fiz só uma indagação aí com a pergunta, porque à medida que elas foram falando, eu fiquei me refletindo aqui, e no momento que eu pensei algo meio planetário, elas trouxeram um conceito que fala sobre a Terra de um modo geral, né? E aí me pareceu que é isso. No final das contas, quando fala em ciências ambientais, a gente tem que entender tudo que rege a vida na Terra, porque ora é social, ora é econômico, ora é biológico. Aí eu só coloquei assim como se fosse uma síntese, né? Dinâmicas planetárias. Mas o pessoal do grupo fica à vontade para comentar. E só finalizando aqui, quando elas trouxeram conceitos de dicionário, eu tenho aqui, desde a minha época de mestrado, esse dicionário aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Na época eu comprei, de curioso. Conseguem ver? Sim. E aí eu peguei correndo aqui e fui ver o conceito, né? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ambiente, conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera como um todo ou em parte desta, abrangendo elementos do clima, do solo, da água e de organismos. Bom, não sei, acho que o social e econômico está fora, mas... não sei, é isso aí. Tá bom. Ok, Túlio, obrigada. Então, os meninos vão anotando aí. Agora é o professor Fernando. Boa tarde. Eu tinha uma pergunta que a Valena já mais ou menos introduziu, que era exatamente, não o critério da seleção dos dicionários, mas porque alguns dicionários muito conhecidos e mais famosos vocês não consultaram, e consultaram outros que são mais comerciais do que famosos na academia, né?
Eu até entrei aqui na Academia Brasileira de Letras rapidamente para achar o dicionário deles, mas eles, na realidade, só tratam da ortografia e não do significado propriamente dito. Mas um trabalho dessa envergadura, eu senti a necessidade de vocês buscarem um dicionário de filosofia, de vocês trazerem alguma coisa de dicionários de filosofia, né? Que eu acho que seria uma coisa um pouquinho mais profunda, talvez. Uma outra coisa que eu fiquei pensando como diria isso para vocês, mas eu vou falar da forma simples, e aí quando vocês pararem de gravar, aí vocês podem me xingar. Eu achei o trabalho de vocês muito óbvio. Por quê? Porque vocês, na realidade, quando vocês trazem essa questão da investigação da polissemia da palavra, já é esperada, porque a própria construção das ciências ambientais, a gente vê que tem muita, não digo confusão, mas muitas óticas diferentes. A gente viu isso na fala de alguns professores pela manhã, né? E às vezes até uma confusão do que seria interdisciplinaridade, achando que interdisciplinaridade é própria das ciências ambientais, quando isso não é uma verdade, né? Então, essas confusões, elas são muitas vezes feitas. Então, assim, eu achei que as considerações de vocês ficaram muito em cima dos dois autores, o que cada um pensava, entendeu? E qual que seria a maior contribuição do trabalho de vocês. Mostrar que o termo é polissêmico, mas isso já era uma coisa que mais ou menos se esperava. Então, eu senti a necessidade de realmente uma coisa mais densa, assim, para fechar o trabalho, uma consideração um pouco mais densa de você falar, olha, o passo além no conhecimento foi esse. Eu não senti esse passo além, entendeu? Obrigado. Então, a gente abre para as respostas e depois nós temos mais 2 perguntas. O grupo pode responder. Vou começar respondendo. A pergunta da Valena, e que também foi uma dúvida do Fernando, o critério para a escolha dos dicionários. Então, a gente utilizou dicionários online, né, por causa do período de pandemia. Então, a gente não foi muito à busca de dicionários físicos. Destes, tentamos encontrar o maior número de títulos. Entretanto, alguns não têm acesso gratuito, infelizmente, né? Então, foi mais esse o critério. Foi alguns títulos que a gente conseguiu encontrar disponibilizados. Dani, quer responder as demais? É isso mesmo, quanto ao critério, né? Essa foi a questão, a gente ainda conversou sobre isso, do momento que vivenciamos, então a gente utilizou tudo que a gente tinha online, e o que não tinha online foi uma complicação, mas deu certo, por exemplo, a obra do LEF, né? Que a gente não tinha, e meu Deus do céu, para conseguir ela, né? Mas o critério de seleção foi esse, né? Sobre quando o Lucas fala o professor Túlio, né? Das dinâmicas planetárias. Inclusive, a gente não adentrou porque fugiria do nosso objetivo, que era definir, né? Encontrar as definições, apresentar as definições da palavra ambiente. E aí, quando você fala dos planetários, é isso mesmo, né? Que eu acho que é essa a grande sacada. E, inclusive, o Marcelo Lopes de Souza ele vem trazer o termo dos cosmos, né? Quando ele vai desenvolver a escrita nesse livro, né? Porém, como fugia um pouco mais fugia do nosso objetivo em si, a gente não adentrou tanto nessa discussão dos cosmos, mas é essa compreensão mesmo, que eu fico feliz que você conseguiu captar a mensagem final, que era a gente dizer mesmo que ambiente é tudo isso, né? E a gente faz de modo cartesiano, querendo ou não, né? É hora da natureza, hora da sociedade, como se fossem coisas separadas e estanques, né? E não são. E aí a questão do Fernando, quando ele traz a questão da obviedade, a gente também esperava que seria o resultado do polissêmico, porém é preciso apresentar isso, porque os estudos não apresentam a definição, então por mais que seja óbvio, alguém tem que ver quais diferenças, quais as semelhanças. Na apresentação é apenas uma parte, né?
mas no trabalho a gente desenvolve, por exemplo, como que os programas, e a gente percebeu isso para ciências ambientais, vejam, de 36, apenas 7 se aproximaram da definição. E desses 7, uns trazem o meio abiótico, biótico e antrópico, por exemplo, como se os humanos também não fossem desse biótico. Então, veja como a importância de se debruçar sobre a definição da palavra ambiente para as ciências ambientais, né? Ela pode ser polissêmica e deve ser polissêmica no uso cotidiano e habitual, porque é válido, né? E isso mostra a amplitude que o termo apresenta. Porém, para as ciências ambientais, essa não clareza ou a falta de clareza, ela é boa ou ruim, né? Só para complementar, o Marcelo Lopes de Souza também fala que precisamos nos ater à pesquisa ambiental. O que seria a pesquisa ambiental, então? É o híbrido, né, entre as ciências sociais e as ciências naturais, né? Então, para isso, a gente precisa, por exemplo, de recursos metodológicos diversos também. Mas, para tal, primeiro a gente precisa entender o que é ambiente, porque aí eu discordo um pouco, parece óbvio, mas não é. Eu acho que a literatura precisa dessa discussão e desse eu adentrar e observar, de fato, como que os programas estão falando que é ambiente, e a gente vê coisas muito diferentes, uns que tratam como meio, outros que tratam como sistemas, como condições, a importância dele no seu uso cotidiano, e, por fim, esses autores que nos dão um norte quanto conceito, porque poucos autores também, vejam bem, por exemplo, a gente tinha selecionado o Carlos Porto Gonçalves, não sei se eu errei o nome. Ele, por exemplo, a gente foi buscando, e os autores e as pesquisas da literatura, elas escrevem muito sobre ambiente, mas é temática ambiental, desafio ambiental, e poucos ou quase nenhum, apenas esses dois, de fato, o que é ambiente, né? Para que terreno que nós estamos trabalhando enquanto ciências ambientais. E os programas das ciências ambientais precisam olhar para o que é ambiente, para conseguir definir, inclusive, melhor o seu objeto de estudo. Então, por isso que eu acho que é um óbvio que vale a pena, tá bom? E assim, mas... complementando essa tua fala, Dani, até para a gente mesmo, conhecimento, a gente está dentro do CIAMB, a gente precisa saber o que é ambiente, né? Ambiente é meio ambiente ou meio ambiente está dentro? Ou meio ambiente é exterior a ambiente? Então, são esses detalhes que eu não conhecia, assim, para mim foi um trabalho muito válido. Você conseguir diferenciar ambiente de meio ambiente, eles não são a mesma coisa, por mais que o dicionário apresente a mesma coisa, mas no ponto de vista acadêmico, eles não são a mesma coisa. Então, essa separação, eu acho que tem que ser discutida, tem que ser mais falada para poder até ser melhor aplicada, tanto para os acadêmicos quanto no corpo docente. Obrigada, meninas. Agora a gente tem, então, 2 inscrições, professor Lucas e Rebeca. Lucas? Sim. Boa tarde, gente. Bom, eu não peguei o início da apresentação, então pode ser que vocês tenham explicado isso no início e eu não tenha visto, tá? Mas eu anotei aqui e acho interessante comentar. Uma reflexão que eu acho que talvez vocês, se não fizeram, devem fazer para o texto, que é pensar no seguinte: qual a razão de ser, ou qual o sentido, né, dessa bibliografia mais de vanguarda, que está pensando esses conceitos, como, por exemplo, os casos do Leff e do Marcelo Lopes, e qual o sentido, a razão de ser de um dicionário de língua portuguesa, né, que não é um livro especializado nessa área, especificamente de ambiente, né, de ciências ambientais, enfim. Eu penso que essas fontes, elas têm uma razão muito diferente, né. O Fernando citou o caso também do dicionário de filosofia, né. Eu não sei se vocês encontrariam esse termo no dicionário de filosofia. Valeria a pena olhar também. Eu também acho que sim, né? Mas pode ser que vocês não encontrem, dependendo do dicionário. Mas eu acho que é fundamental considerar essa diferença, porque imagino que quando uma equipe, né, vai trabalhar em cima de para redigir um dicionário, né, vou pegar lá a equipe do WISE, por exemplo, né, que é uma equipe gigante. Ninguém faz um dicionário sozinho, né? Geralmente são equipes.
eles vão consultar muita bibliografia para poder redigir aquele verbete, às vezes, de poucas linhas, né? E, certamente, essa bibliografia mais de vanguarda, ela deve ser consultada por eles, né? Então, eu acho que o sentido que eles trazem é muito diferente, né? Eu acho que talvez o de língua portuguesa, ele vai trazer muito mais, assim, o uso corrente da palavra, né? Como que a palavra tem sido usada no cotidiano recente, né? Em termos da língua. Mas ele não vai entrar em detalhes, obviamente, de pensar epistemologicamente, filosoficamente, essas questões, né? Então, acho que, ao usar esses dois tipos de literatura, vocês precisam considerar essas diferenças. Eu acho que essa de vanguarda vem primeiro, talvez, né? E os dicionários, eles vão refletir o uso ampliado, né? Até mesmo o senso comum. É isso. Obrigado, gente. Rebeca? Boa tarde a todos. Consegui arrumar minha câmera agora. E eu gostaria de parabenizar as colegas, né, parabenizar o grupo. Eu acho que talvez para a gente hoje esse tipo de trabalho não faça tanto parte do nosso estilo acadêmico, porque a educação clássica ela foi deixada um pouco de lado, né? Mas se nós estudarmos as bases da educação clássica, elas mostram justamente isso, né? As pessoas sempre se baseavam primeiramente nos conceitos e no histórico do que fosse se tratar, né, numa linha do tempo, e depois, sim, se aprofundaria dentro daquela situação, daquele termo, enfim. Então, a educação clássica é bem isso aí, né, que as meninas estão fazendo, conceituando, tentando trazer os conceitos linkados aos seus históricos, né, e é algo que nos falta hoje. Muitas vezes a gente sabe sobre muita coisa, mas a gente aprofunda pouco justamente porque a gente não sabe o contexto, né? Então, vale a pena, sim, a gente investir nesse tipo de trabalho e é um exercício para a gente, porque nós fomos educados de uma outra forma, né? A gente foi educado na educação moderna e que tende a, entre aspas, desconsiderar a forma da educação clássica. Mas ambas têm seus valores, né? Ambas têm seu valor intrínseco também. Era só essa contribuição que eu gostaria de fazer. Obrigada. Meninas podem responder. Eu até tinha colocado ali no chat, professor Lucas, que era esse o objetivo mesmo, a gente apresentar o uso corrente, o uso habitual. Tanto é que nosso título no início era do senso comum ao acadêmico, né? E aí a gente foi construindo, evidenciando, né? Mas a gente quis fazer essa ponte mesmo do senso comum, do corriqueiro, do habitual. Por isso, realmente, esses dicionários, né? A gente não estava pretendendo discutir epistemologia, discutir nesse outro objetivo. Nosso objetivo é apresentar as definições de ambiente. E assim a gente fez, usando esses recursos, pensando que é importante a gente mostrar como que é trabalhado e como que é usado esse termo no cotidiano, como que é usado esse termo nas ciências ambientais, e diante desta vasta polissemia, precisando da pouca clareza, né, inclusive que isso é um problema para as ciências ambientais, principalmente, para o uso habitual não, né, mas a importância, então, das acepções conceituais, né, para subsidiar, então, essa discussão, a reflexão do que é ambiente, né, então foi nesse objetivo mesmo. Aí eu acho que é um título curto, né? A Rebeca disse que amou o título. E aí eu tinha planejado falar, esqueci quando eu ia apresentar o título. É um título curto e potente. Bom, alguém mais gostaria de falar? Que senão a gente já passa para as orientadoras, né? Que é a Kelly e Magali. Oi, Fernando. Sim, é um título curto e potente, por isso que traz grandes responsabilidades, né? Eu concordo 100% com o que você me respondeu na figura de professor participando de um exercício interdisciplinar dentro do Ciências do Ambiente, mas não concordaria como um editor de revista ou como um avaliador. Nessa linha que eu estou querendo chegar.
é assim, sobre a metodologia do trabalho científico, né? Quando você tem que trazer um gap e no final você mostrar que esse gap ele foi preenchido, se ele não foi preenchido, mas deixar claro por que não. Até existe uma discussão muito grande, né? Que a gente só vê a publicação dos trabalhos que deram certo, né? E quantos não deram certo que a gente não sabe, né? E aí fica repetindo caminhos errados, por quê? Porque os caminhos que não deram certo não foram publicados. Eu sempre chamo a atenção disso nas disciplinas. Acho que a gente deveria conhecer mais os trabalhos que não deram certo também. A gente só conhece os que deram certo, né? Mas beleza, parabéns, consegui provocar. Obrigada, Fernanda. A gente passa, então, para as orientadoras, Kelly e Magali. Bem, gente, nós agradecemos muito as contribuições. As meninas trabalharam bastante, se esforçaram muito, né? E, de fato, né, a ideia primeira era essa lógica do senso comum aos teóricos. Elas ficaram muito inseguras, né? O que é senso comum? Né? Travaram ali, e a bibliografia não ajudou muito a deixar claro, né, o que é senso comum, ou seja, a gente não sabe o que é ambiente, mas também não sabemos o que é senso comum, né? E os trabalhos não deixam muito claros. E teóricos, gente, também não tem. Né? O Fernando já até colocou isso mais cedo no trabalho do grupo dele, né? Tem poucos trabalhos que trazem a discussão teórica de fato. Usa-se recorrentemente o termo, mas na hora que a gente questiona o que é teoricamente, os trabalhos desaparecem. E aí ficamos, tá? E eu defendo as meninas nesse aspecto, com 2 autores, gente, que são autores de complexidade. Tá? O Leff tem uma obra muito extensa. Nós pegamos uma das primeiras publicadas lá no início, quando ele começa, de fato, a ganhar aí uma repercussão maior nessa discussão de meio ambiente. Né? E o texto do Marcelo Lopes de Souza, nós mesmos lemos, né, e sabemos da complexidade que tem o texto. Então, tem aí um grau de dificuldade mesmo de lidar com os 2 autores. Tá? Mas, então, a escolha dos dicionários foi nessa perspectiva mesmo do senso comum, de buscar aqueles dicionários, né, na língua do Brasil, publicados no Brasil, que trazem aí essa discussão do cotidiano, do dia a dia do uso da palavra. E é uma palavra muito rica, né, recorrentemente usada. E passamos pelos programas para chegar aos teóricos, né? Mas, de fato, é uma discussão complicada, e eu mesmo deixei as meninas livres, né? Olha, a gente não vai trazer o conceito, vocês não vão concluir, ambiente é isto. Nós vamos deixar que os autores falem, tá? E trabalharam bastante. Nós vamos ficar muito atentas às observações, especialmente a sua, Lucas, da gente fazer no texto essa distinção cuidadosa, né, entre os referenciais bibliográficos. Esse cuidado é importante, porque são muito distintos, tá? Porque são as páginas dos programas, não é aquilo que os programas, de fato, trazem em suas teses e dissertações. É aquilo que está exposto nas páginas. Tá? Então, tem a questão dos programas também, que a gente precisa fazer aí um cuidado com relação ao uso. E, no mais, agradecer, gente. Muito obrigada. Magali? Oi, gente. Tudo bem? Então, acho que a gente agradece, né, as colocações, e aí, realmente, eu acho que eu concordo com o professor Fernando e com o professor Lucas. A gente já tinha discutido isso, né, Kelly? Se a gente for pensar numa publicação, a gente realmente vai precisar ajeitar um pouquinho a parte da metodologia e realmente para uma revista tentar colocar mais com mais detalhes nessa parte metodológica. Mas, assim, as meninas se esforçaram muito, né? Eu acho que elas estão de parabéns, porque realmente, igual aquele colocou, são 2 autores bem complexos. Inclusive, eu não os conheci, como eu comentei, eu não conhecia a obra deles, e só lendo o trabalho das meninas, realmente são textos complexos, então acho que elas alcançaram, sim, o objetivo que a gente estava esperando, né, Kelly? Mas, assim, e eu quero agradecer também a professora Kelly, que eu aprendi muito,
com esse seminário, né? Não só as meninas, mas eu também, né? Porque realmente eram autores desconhecidos para mim, né? E eu coloquei, são complexos, até eu achei uma complexidade grande, então, assim, mas as meninas, a parte escrita delas, o texto escrito, eu achei que ficou bom. Então, parabenizar as meninas e agradecer as colocações de todos. E se a gente pensar numa publicação, realmente melhorar um pouquinho essa parte metodológica, igual o professor Fernando e o professor Lucas propuseram, né? Então, parabéns, meninas. Obrigada a todos. Bom, então, obrigada, gente, pela boa discussão que a gente teve aqui, né? Então, a gente vai interromper a gravação